Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, semanalmente estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos falando da memória de prazo muito longo. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Quando a gente estuda a memória, a gente pode fazer uma distinção entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Então, o que é a memória de trabalho, que antes era chamada de memória de curto prazo? A memória de trabalho é aquela que a gente está fazendo uso no momento. Então, por exemplo, eu preciso ligar para o João. E aí eu vou lá na lista telefônica e acho o número dele, 32450000. Então, eu vou pegar esse número e vou repetir na minha mente, na memória de trabalho, 32450000, por exemplo. E aí eu vou pegar esse número e vou ligar para a pessoa e depois eu deixo para lá, né? Não estou usando mais esse número. Ou pode ser também uma memória que eu estou usando no momento, como por exemplo, eu estou fazendo uma prova e naquele momento eu estou fazendo uso de uma memória específica X, né, para responder aquela prova. Então a memória que a gente está fazendo uso no momento, a gente chama de memória de trabalho. Agora, o armazenamento da memória a longo prazo, a gente chama de memória de longo prazo. Esse armazenamento pode ser da memória de dias, né, por exemplo, que você fez na semana passada. Mas ela também pode ser de coisas que tem anos que aconteceram, décadas que aconteceram. Então, quando a gente está falando de uma memória que tem anos ou décadas que aconteceram, a gente fala de uma memória de prazo muito longo. Em inglês, a memória de prazo muito longo também é chamada de permastore, que quer dizer, né, armazenamento permanente. Então, a permastore, né, ela é a junção da palavra permanente e store, né, que significa permanente e armazenamento permanente. Sendo assim, o seu significado é de armazenamento, que você tem uma maior permanência. E aí nós falamos então da memória de prazo muito longo, como essa memória que a gente lembra, né, coisas de maneira muito prolongada, coisas que já tem anos, décadas que aconteceram. E aí a gente tem alguns exemplos de como isso acontece. Por exemplo, algumas pessoas elas estão aprendendo um novo idioma e elas, por exemplo, aprendem uma língua diferente. Mesmo depois que elas passam um tempo sem praticar essa língua, elas conseguem lembrar muita coisa desse idioma. Então, muitas pessoas que aprenderam uma língua ou um outro idioma, mesmo quando ficam um tempo sem praticar, por mais que ficando sem praticar vai piorar, né, ela vai ter menos domínio da língua, ainda assim ela guarda na memória muitas das coisas que ela aprendeu. Um outro exemplo também é, por exemplo, a nossa memória em relação à nossa infância. Então a gente consegue, claro, a gente não consegue lembrar tudo da nossa infância, mas existem alguns acontecimentos da nossa infância que aconteceram quando a gente era muito novo e que a gente consegue lembrar com uma razoável exatidão. E outro exemplo também, né, é a matéria que a gente aprende na escola. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, aprenderam matemática no ensino médio, passaram muitos anos sem praticar. E depois, quando elas voltam a estudar matemática depois todo esse tempo, elas conseguem recuperar muito bem algumas coisas que elas aprenderam. É claro, não com perfeição, né? Se ela tivesse continuado praticando, ela teria um domínio melhor da matemática. Mas, mesmo sem praticar por um tempo, há uma facilidade maior da pessoa recuperar essas informações que ela aprendeu na escola, por exemplo. Então, essas informações, a gente fala que elas estão na memória de prazo muito longo, já que elas são memórias que remontam, né, a coisas que a gente aprendeu, às vezes que tem décadas, que tem anos que a gente aprendeu isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido, né, o que vem a ser a memória de prazo muito longo. Até mais!